fazer análise da biomecânica do forehand do Nadal em duas situações. Em uma que ele faz a fechada normal ali, como a maioria dos jogadores, e a outra que ele fecha por cima da cabeça. Eu quero quebrar esse mito de que o Nadal tem um golpe diferente, de que a batida dele é diferente da dos outros jogadores, de que ele faz força, de que tecnicamente não é a mesma coisa. Eu quero mostrar que ele tem o mesmo golpe dos jogadores, para a gente entender que o que altera nisso tudo não é a técnica, e sim a estratégia. A grande maioria dos principais jogadores da ATP tem os movimentos dentro dos padrões que o tênis exige para que eles consigam estar jogando em alta performance. Isso é algo que todo jogador, uma criança de 5 anos, um adulto de 30, um senhor de 80, um profissional de 20, um juvenil de 12, eles têm que ter esses padrões. Então isso aqui não é opcional. Ah, cada jogador joga de um jeito, Nadal joga de um jeito, Federer de outro. Então eu quero mostrar que isso não é real. Então aqui, primeiro ponto, tá? Primeiro ponto aqui. Mão direita, mão direita. Mão direita vai jogar até aqui atrás, nesse momento ele abre. Mão direita vai jogar até aqui atrás. Nesse mesmo momento ele abre. Eu coloquei os dois golpes diferentes, tá? Só pra gente lembrar aqui. Então, a raquete foi apontada para cima nesse momento, a raquete apontada para cima. Cotovelo próximo aqui a 90 graus, próximo a 90 graus. Espera aí que tá falhando aqui. Então dá pra gente ver base parecida, tá vendo, ó? Base parecida. Tudo aqui está parecido, certo? Tá tudo aqui muito próximo. Então, agora, vou dar uma limpada aqui. Vamos lá. Golpe aqui da esquerda. Ele abre a mão e estica. Ele vai esticar de maneira simétrica. Então, perceba que no momento que ele abre a mão e começa a esticar a mão direita dele, né? Ele é canhoto. Quando ele estica a mão direita dele, perceba que ele também estica a base. Ele também está esticando a base de maneira simétrica. No vídeo de trás, a mesma coisa vai acontecer. Ó. Quando ele estica a mão direita, ele também cria a base aqui atrás, mesmo sendo bolas diferentes, situações diferentes. Então você percebe que as duas mãos estão com os dedos esticados. Deixa eu aumentar aqui que às vezes a gente segura, ele some. As duas mãos estão esticadas, então aqui, vou deixar mais alinhado. Vamos lá. Ó, mão direita, mão direita também esticada, certo? Raquetes parecidas, base parecidas, mesmo sendo em situações diferentes. Ele mostra as costas claramente nas duas imagens. A mão direita dele vai ser jogada para frente no momento que ele vai soltar, para que nesse momento ele crie o eixo do ombro esquerdo. Então a mão vai para frente, muito parecida no momento de soltar, para que ele crie um eixo. Deixa eu colocar uma seta aqui, um eixo no ombro esquerdo, certo? Muito parecido o braço esquerdo e o braço esquerdo,
Tá vendo? A distância aqui também é muito próxima, mesmo estando em situações diferentes, ele mantém um padrão. Olha os joelhos como estão levemente flexionados para frente, ó, levemente flexionados para frente, levemente. Olha a estrutura da base dele, ó. Ó, esse pé aqui que vai fazer o golpe acontecer. Ele vai começar a soltar, vou começar pelo da frente, ó. Ele vai começar a soltar. Ele começa a puxar. O ombro esquerdo é o eixo, a mão esquerda está segurando, ó, bem aberta a mão esquerda dele. Olha para a mão esquerda dele aqui, bem aberta, gerando como se fosse o eixo, é como se ela estivesse segurando, ó, alguma coisa e para segurar esse ombro direito dele para o esquerdo entrar. Então claramente, ó, a mão sendo puxado através do ombro, né, pelo quadril. Você vai ver o trabalho aqui da base agora permitindo que isso, ó, aquela ideia do copinho ser puxado para frente, ó. Então é o ombro puxando, né? Então ele vai iniciar aqui a ideia da batida, a ideia da batida. Dá uma olhada nesse ponto, como tá a raquete dele. Então aquele mesmo 90 graus que a gente viu lá atrás, né, do cotovelo, da mão esquerda, da mão direita dele, né, formando aquele, jogando a raquete para trás, né, pela mão direita, formando aquele 90 graus. Na hora que ele puxa, isso também acontece, porque quem está comandando aqui é o ombro. Então, muita gente pergunta, como que eu faço para bater com a mão solta? Simples. Permita que a tua base, o teu quadril e o teu ombro realizem o golpe, não a mão. Por que que isso acontece? Se você está usando nesse momento aqui, você está usando nesse momento, você está usando a mão, o punho vai fazer com que essa raquete mexa e não seja puxada para frente de uma maneira padrão em todos os golpes, independente do que você queira fazer taticamente, como eu vou mostrar aqui. Eu falei, eu vou provar que a técnica do Nadal batendo numa fechada baixa, numa fechada mais flat, é natural da mesma forma que ele bate numa bola que ele puxa por cima da cabeça. Então aqui eu vou até jogar a imagem, tentar jogar a imagem mais para trás aqui. Acho que eu não vou conseguir. Deixa eu dar o zoom aqui. Se eu der zoom. Isso. Aí eu consigo. Essa aqui tá boa. É só abaixar um pouquinho para ficar mais simétrico aqui. Aí eu arrumo. Ótimo. Aqui dá pra gente ter uma boa ideia. Só abaixar ele um pouquinho aqui. Aqui. Vamos lá. Agora, ó, olha a raquete dele. O que que é a chicoteada que a gente fala, ó. Ó, quando ele vai bater, o bico da raquete claramente tá apontado para trás, certo? Isso é nas duas, ó. É padrão. Quando ele vai bater, perceba aonde está a mão e olha o ângulo que ele está gerando aqui, ó. Essa raquete, quando o braço for mais um pouquinho para frente, ela vai dar uma chicoteada, jogando o bico dela lá para cima, lá para frente. Então essa aqui é a chicoteada gerada pelo ombro. Ó, ele bate, ó, olha como a cabeça da raquete vai para frente, ó. Tá vendo a raquete indo para frente? Mesma coisa aqui, ó, numa batida mais flat, ó. Ó, claramente a raquete tá na diagonal aqui, ó. Tá na diagonal, ó. A raquete não tá reta, alinhada aqui com a imagem. A raquete não tá aqui. Tá vendo? A mão tá aqui, olha o bico onde tá. Esse atraso que gera a chicoteada.
Porque o golpe está indo para frente, ele está fazendo tudo isso para frente com o quadril. E aí ele bate, ó, na bola. Ó, olha como a raquete vai para frente. No vídeo de trás, ó, que ele vai fechar por cima da cabeça, olha como a raquete vai para frente também. Então, aparentemente, ele está fazendo os dois golpes para frente, ó. Mas taticamente, esse aqui vai ser puxado pro alto, porque ele está entrando por baixo de maneira parecida. Tá vendo? Ele está entrando por baixo, ó, saindo praticamente lá de baixo, ó, lá de baixo, só que ele está batendo numa diagonal onde ele vai subir. Então agora eu vou mostrar o contato aqui, ó. Ó, do contato, ó, esse contato no vídeo de cima está um pouquinho mais alto, mas ele também está um pouco mais... O vídeo está filmado, né, mais pro alto, então eu teria que abaixar ele aqui. Para mostrar, eu teria que fazer isso, ó, um pouquinho menor aqui. Teria que deixar o vídeo dessa forma para ficar um pouquinho maior, para ficar padrão com o de baixo, ó, tá vendo? Para ficar parecido. Mas eu vou pôr aqui atrás só para a gente poder fazer a análise mais simétrica aqui, né? Ficar mais parecido. Então vamos lá. Aqui ele bate e ele continua para frente. Aqui ele bate, ele continua para frente. Aqui, desse ponto aqui, agora, ó, para frente, ó, olha o desenho da fechada dele. Ó. O desenho da fechada começou aqui, certo? Eu até quis pôr esse aplicativo aqui, porque no outro aplicativo eu não consigo fazer esse frame a frame. Ó. Ponto. Vou mudar a cor aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Ó. Ponto aqui. Vamos lá. Ponto aqui. 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 Ó, tudo isso aqui faz parte da fechada, tá? Então, ó, aqui de baixo, ó, vamos pôr, aqui acho que já não pega o aplicativo, já não deixa eu pegar. Ele tem uma barra aqui que ele não permite que eu clique nela. E aqui? Ele começa aqui embaixo, vai no frame a frame lá para cima. Aqui já no o aplicativo já não deixa pegar, ó. Então aqui a gente já vê uma pequena diferença, ó. Olha a raquete mais ou menos fazendo esse movimento aqui, ó. Mais ou menos, ó. Tá? Então é parecido. Então aqui tá saindo a cintura dele aqui. Aqui tá saindo um pouco mais alto, ele tá saltando numa situação que a bola provavelmente está mais alta, tá atrapalhando ele. Mas não dá, eu tô tentando ver se eu consigo ver o resto da parte de cima ali, mas a imagem não permite. Só que aqui, ó, tudo isso é fechado, ó. Esse é o desenho da fechada. A fechada é a trajetória que vai para frente, ó. E aí, naturalmente, o antebraço e o braço vão rotacionando por causa da trajetória. E aqui ele termina. Ele faz a mesma fechada, só que mais longa, ó, vai fechar. Só que agora olha o braço dele subindo, ó. Ó, dá uma olhada nesse ponto aqui. Vou fazer uma imagem aqui. Pera aí. Vou pôr da mão pro ombro dele. E aqui, ó, vou colocar uma referência da altura da cabeça dele aqui, né? Tá um pouco abaixo do boné. E vou colocar aqui a mesma referência. Ó, o mesmo ponto da raquete. As raquetes estão inclusive parecidas, ó, estão aparecendo
Estão bem parecidas na imagem, certo? Olha a trajetória desse vídeo. Olha o ângulo desse vídeo comparado com a mesma ideia. Não, esse aqui está muito alto, peraí. Ó, comparado com a mesma ideia do boné. Tá um pouco abaixo, né? Esse segundo aqui. Mas tudo bem, só pra gente ter uma ideia, ó. Só pra ter uma ideia. Deixa eu tentar pegar um pouco abaixo igual o outro aqui, ó. Essa ideia aqui. Ai, mexi. Tá bom, só pra gente ter uma ideia, tá? Dá uma olhada no ângulo que tá o braço dele e no ângulo que tá o braço dele. Claramente, o cotovelo embica para a diagonal. Olha para onde está apontado o cotovelo dele, o braço, né? E o cotovelo. E agora, olha para onde está apontado o braço e o cotovelo dele aparecendo. Isso é a diferença tática dessa fechada aqui para essa fechada por cima da cabeça aqui em cima. E dependendo da situação, ele pode até puxar mais. Tanto que ele flexiona aqui os joelhos porque ele estava lá no alto, né? Ele estava lá no alto, aí a hora que ele cai, ele flexiona. Isso aqui é normal do que ele está realizando ali, ó. E aqui ele não flexiona porque ele bateu completamente na base, ó. Bateu muito mais estruturado, vamos falar assim. Mas o próprio salto dele aqui é para gerar uma intensidade mais violenta. Lembrando que ele pode também ter corrigido uma bola, porque ele está no mesmo treino, né? Então ele pode ter corrigido uma bola que de repente foi mais alta e ele faz a fechada alta para corrigir, não era a intenção, às vezes estratégica dele naquele momento, mas no jogo é. Falou, o Nadal no aquecimento é um jogador, o Nadal falou play, as fechadas são altas, porque ele quer essa trajetória de spin mais tempo puxada para cima. Então isso aqui gera mais efeito. Então ele tem uma bola nessa fechada que vai passar mais alta, da rede. E aqui ele tem uma bola mais flat, mais comum, que é a bola mais usada pelos jogadores. Tanto que tem um vídeo na internet que mostra o Federer batendo, comparando com o Djokovic, com o Nadal, onde o Nadal foi espelhado e transformado em destro. É só procurar que tem e mostra a mesma técnica dos dois. Só que se for mostrar o Nadal fechando uma bola mais alta, puxando um spin mais alto da rede, vai aparecer esse segundo vídeo. No vídeo que aparece lá na comparação, é o Federer e o Nadal batendo com essa fechada semelhante. O Nadal batendo exatamente como o Federer, a mesma técnica, eles têm a mesma empunhadura, a mesma ideia de base, é muito parecido, e eles bateram praticamente o mesmo golpe, porque eles espelham, eles colocam uma imagem em cima da outra e mostram que é exatamente o mesmo movimento. Tem esse vídeo também do Federer com o Dimitrov e outros jogadores. E a gente consegue ver quando existe diferença. Então isso aqui é para a gente quebrar aquele mito de que o Nadal joga diferente dos outros jogadores, de que cada jogador tem a sua estratégia, o Nadal tem a dele, o Djokovic tem a dele, e não. Os jogadores têm os mesmos padrões, respeitam os mesmos padrões, respeitam a técnica, eles usam a técnica de maneira padrão, onde a estratégia sim pode ser alterada. Uma fechada mais flat vai estar com esse cotovelo mais flat, cotovelo, braço, antebraço nessa direção. Uma fechada mais longa vai estar uma bola, talvez essa bola aqui vai ser mais batida com spin, um spin mais batido, um spin batido e raspado, que é mais a ideia do Djokovic, e
a ideia do Nadal, que seria uma puxada muito mais raspada do que batida. Então, são os pontos que eu queria passar para vocês aqui.